Chegando mais uns 60 segundos do bem, já acabou agora. Qual é a novidade? O Flamengo 1, 2, 3, 4, 5, Olímpia do Paraguai 1. Sem novidade nenhuma. Aí os caras ficam pra encher o saco. Ô Benjó, vai babar ovo pro Flamengo de novo? Gente, não é questão de babar ovo, pô. A gente reclama que falta futebol bonito no Brasil. O Flamengo joga um baita no futebol. É aquilo que eu falo, é um time cruel, impiedoso, que vai pra frente. Cara, bola do Arrascaeta pro gol do Bruno Henrique, é Gabigol, é Everton Ribeiro. O time é bom demais, Rodinei voltou, jogou um partidaço. Ah, mas era o Olímpia do Paraguai. Mas o Flamengo não tem culpa. É o adversário que tinha pela frente da Libertadores. Então dá gosto de ver esse time do Flamengo jogar. Acho o time do Palmeiras um timaço, o time do Atlético Mineiro também é um timaço. Só que o time do Flamengo é o que está mais preparado. É bom pra caceta. Porque eu também quero que eles falem sobre esse caminho mais fácil do Flamengo nesta Libertadores. É mais fácil, o pessoal fica falando de uma competição traiçoeira, pelo menos no caminho não foi traiçoeira. No jogo de hoje, no jogo da última semana, também não, né, senhores? É verdade, Marcela. É inegável a gente dizer que o caminho do Flamengo é mais fácil, né? Ano passado diziam muito, ou pelo menos na edição passada que terminou nesse ano da Libertadores, diziam muito isso sobre o Palmeiras. E, na verdade, você tem que comprovar que ele é mais forte, mais fácil, em campo. O Palmeiras foi lá e comprovou, garantindo o título. Então o Flamengo tem avançado com goleadas, jogando bem, passando pelos adversários. Mas agora na semifinal, por mais que a diferença seja para Fluminense ou também para o Barcelona, tem dois poréns. Clássico é sempre um pouquinho diferente, por mais que tenha a distância ali técnica, tática entre as equipes, fica algo um tanto quanto diferente. Pode ser que seja decidido no Maracanã, até sem torcida, porque pelo que a gente estava até conversando com algumas pessoas ontem, né, Pedro Ivo? Depende até de um aval do Fluminense, por exemplo, para trazer o jogo para o Mané Garrincha, se for o caso de enfrentar o Fluminense. As diretorias se bicam um pouco, então é outro elemento que entra aí. O Barcelona, por exemplo, de Guayaquil, tem uma campanha melhor do que o Flamengo, a decisão seria lá, o primeiro jogo no Brasil, o segundo jogo fora de casa. Então há elementos aí para colocar um pouco mais de dificuldade nesse caminho do Flamengo até Montevidéu. Mas não há nenhuma dúvida de que é um caminho mais fácil, mas o Flamengo, esse elenco entrou muito mordido nessa Libertadores por conta do desempenho na última Libertadores. É uma frustração muito grande, a gente pode afirmar isso com tranquilidade, porque aquela queda para o Racing nas oitavas de final, como campeão da Libertadores, nos pênaltis, no Maracanã, doeu demais em jogadores muito experientes, jogadores que vivem muito o Flamengo, Diego, Felipe Luiz, que esperavam marcar uma trajetória muito bonita. Já marcaram, mas assim, não queria ter uma eliminação nas oitavas. Então acredito que é nesse caminho, eles entraram com muita obstinação mesmo para chegar a marcar a história mais uma vez. Mais uma semifinal, Pedro Ivo. Então acredito que esse Flamengo está de fato traçando o seu caminho. A facilidade vem, mas o Flamengo está cumprindo o seu papel com goleadas. Não pode esperar isso também na semifinal, que há esses componentes, né? O Zupac falou uma frase ali, não sei se vou repetir as mesmas palavras, mas a ideia é: o Flamengo não tem culpa do sorteio. O Flamengo não tem que assumir nenhum tipo de ônus, porque pegou time A, time B, time inferior tecnicamente, porque teve um Olímpia numas quartas de final. Teve gente que pegou o Olímpia nas oitavas e não conseguiu, poderia talvez traçar um caminho um pouco diferente. Tem ali um Defensa e Justiça nas oitavas de final, campeão sul-americano, é bom que se diga. Se tem o Olímpia, que jogou em casa pela primeira vez, quase que um alçapão no Paraguai, não é um time bom tecnicamente, é bom frisar, mas foi um início de jogo tumultuado, poderia ter um destino diferente, poderia ter uma expulsão que acabou não confirmada, poderia chegar aqui numa situação de talvez um pouco mais de pressão, que mexe com o psicológico. Então o Flamengo também soube transformar certas situações em mais tranquilas. Vocês falavam um pouco do ataque, somente o Flamengo nessa temporada 2021, de fevereiro para cá, é bom que se diga, não no ano, ultrapassou a barreira de 100 gols. Então estamos naturalizando talvez sim muitos gols do Flamengo. Os outros times com mais gols na temporada da Série A, Fortaleza, São Paulo, estão ali na casa entre 70 e 80 gols. Então isso diz muito sobre como o Flamengo normaliza essa quantidade de gols. Então talvez também facilita o seu caminho. Quando a gente olha para a semifinal, sim, do outro lado você vai ter ou o Galo ou o River contra um Palmeiras. É o Galo de muito investimento, é um River de muita tradição, de uma história recente muito forte. Contra o Palmeiras, recém-campeão. É claro que podem tratar esse confronto como sendo algo mais puxado, algo mais intenso, algo mais difícil. Mas do outro lado é um Flamengo que não vai decidir
dentro de casa. Isso tem um peso também. Aí a gente entra naquela situação, será que o Flamengo consegue resolver essa parada dentro de casa para levar para fora de casa? Então, assim, tem uma série de nuances, mas é óbvio que a tabela, ela aponta para o Flamengo, mas acho que cabe deixar isso muito claro no debate. O Flamengo não deve assumir nenhum ônus por isso. E o Flamengo, quando entra em campo, ele não é beneficiado pela tabela. O Flamengo, quando faz um 9-2 no agregado contra o Olímpia, ele é beneficiado pelo seu futebol. E o futebol que está cada vez mais claro. Só para complementar no lance do capitão, concordo com ele. O Flamengo que joga esse futebol, que ataca muito, que faz muito gol, que tenta facilitar o seu caminho, acaba cedendo espaço. Só vou discordar um pouquinho que, mesmo com esses mínimos espaços, a coisa podia estar um pouquinho melhor. A gente está do Renato mesmo, reconhece isso, os jogadores também, mas para ser justo, isso não tira o brilho de mais uma classificação de um Flamengo que não tem nada a ver, repito, com o sorteio, vai trilhando seu caminho. Fácil, difícil? Não sei, semifinal de Libertadores nunca é fácil, mas que está mirando, que muito provavelmente vai brigar muito forte para estar em Montevidéu em 27 de novembro. Vai brigar demais, a gente não tem a menor dúvida disso, mas daqui a um mês, por enquanto tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, agora na sequência são 3 jogos fora de casa, Ceará fora de casa pelo Brasileiro, Grêmio fora de casa pela Copa do Brasil, depois Santos pelo Brasileiro, enfim, tem aquela maratona, depois vem data FIFA. O calendário não para, né? Então tem muita dificuldade. O Flamengo tem muito o que se preocupar antes da semifinal da Libertadores, mas claro, vai estar ligadinho nos canais Disney amanhã, Renato Gaúcho e sua trupe, para ficar de olho no próximo adversário, Fluminense ou Barcelona. Marcela. Valeu, Pedro e Pedro. A gente volta a conversar sempre com vocês aí do Mané Garrincha, mas quem está preocupado mesmo são os adversários com o Flamengo. Depois de olhar esses 2 últimos jogos e aí olhando a partida contra o Internacional e imaginando que aquilo foi um erro de percurso, eu tenho certeza que os adversários do Flamengo estão, pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer quando eu estiver em campo contra esse time? Vai ser difícil sim. Vamos colocar uma lupa agora no Gabigol, porque que jogador é o Gabigol, o Gabriel Barbosa, o Gabi, a gente vai mostrar, e ele foi um dos últimos a subir, ele sempre faz isso, ele no aquecimento, ele também é um dos últimos a sair do ônibus, e aí quando ele estava indo embora do aquecimento hoje, ele jogou um colete também para o pessoal que estava ali, para a torcida que estava ali. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos torcedores também, tá? Ele vai, joga aí para a torcida, faz a alegria dos torcedores, os torcedores que estão com tanta saudade de futebol. E a gente mostra também o Gabigol, que tem mais presença em gols do que participação em jogos de Libertadores pelo Flamengo. E a gente mostra aí para vocês, ó, 27 jogos e 30 presenças em participação, né? Participação em gols. 21 gols, 5 assistências, 4 participações na construção. São 21 gols ou 22 gols? Porque eu estava com um cálculo de 22 gols agora, então agora eu estou em dúvida em relação a esse número. 21 ou 22 é realmente impressionante o Gabigol e o que ele consegue fazer jogando com a camisa do Flamengo. Se tem uma coisa que dá certo, Fábio Luciano, é o Gabigol no Flamengo. É isso, Marcelo, ele se identificou muito rápido, ele entendeu rapidamente o que era o Flamengo, né? Desde o primeiro dia que ele chegou, então ele tem um interesse muito grande, né, de números, então ele busca gols, ele busca jogadas, mas ele também tem essa conexão com a arquibancada, a gente viu esse movimento que ele faz com a camisa também, ele sabe o quanto o torcedor confia no trabalho dele. Hoje a gente viu o Gabigol no primeiro tempo dando carrinho lá na lateral direita, né, próximo da bandeira do escanteio. Então é um jogador que faz a diferença tecnicamente e que entende muito bem o que é Flamengo. Participa de muitas jogadas, a gente questiona muito, né? Existe essas colocações sobre o Gabigol e o Pedro, a forma de jogar. O Pedro é um cara um pouco mais fixo na área, com um pouco menos movimentação. E o Gabigol não, o Gabigol ele participa de todos os movimentos de ataque a partir do meio campo. Então a gente vê o Gabigol armando a equipe em alguns momentos, a gente vê o Gabigol caindo um pouco mais pela direita, um pouco mais para a esquerda, para abrir espaços para o Bruno Henrique fazer o gol de cabeça, como fez hoje também. Então criações, jogada de linha de fundo. Então ele tem números muito importantes vestindo a camisa do Flamengo, seja com assistência, seja com gols, e o que chama atenção é isso também. Desde o primeiro dia que o Gabigol chegou, ele conseguiu criar uma conexão muito bacana com o torcedor, conseguiu entender o que é realmente vestir a camisa do Flamengo, respeitar os ídolos do passado, como ele mesmo
colocou na entrevista, né, o que representa o Zico para ele também. Então ele ganha muitos pontos com a torcida do Flamengo e dentro de campo ao lado, né? Ele tem ao lado companheiros de muita qualidade, né, Marcelo? Então assim, o Gabigol é um ótimo jogador, sim, mas ele conta com jogadores de muita competência. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, o Diego, Felipe Luiz, enfim, esses caras facilitam também muito as movimentações que o Gabigol busca dentro de campo. São 22 gols, tá? A gente... R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.